Olá, amores da VMSPcast. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais uma edição, justamente ajudando vocês, despertando esse mercado nacional para design e experiência. Eu sou a Juliemi Machado, diretora criativa da VMSP Studio. Estou sempre em busca de novos olhares e estou aqui justamente para apoiar você nesse momento que precisa resignificar a sua loja ou que precisa, como eu disse, de novos olhares. Bora lá? Bom, hoje o assunto é seríssimo, como se os outros não fossem, né? Bom, brincadeiras à parte, a gente saiu ali de alguns episódios falando sobre alguns fundamentos e tendências que eu, como designer, senti, né, no roteiro que foi feito o ano passado, né, da viagem, algumas percepções, caminhos, possibilidades, materialidades, tudo isso que eu sinto que é extremamente, que é fundamental, né, para o universo de nós que projetamos ou dos empresários para esse despertar do que realmente deve fazer, né? Eu estou acompanhando aos pouquinhos a visualização de vocês. Eu adoro, inclusive, quando vocês comentam nos vídeos. Isso também me traz uma energia absurda para ir atrás do que vocês estão buscando, do que vocês precisam, convidar pessoas, inclusive a próxima série que a gente fizer, a gravação aqui no estúdio, vão vir convidados, então coloca aqui embaixo quem você gostaria que viesse aqui na VMSPcast ou que assunto que a gente não abordou ainda, que seria importante, que vocês gostariam que alguém participasse e, claro, vou estar respondendo as perguntas, né, de vocês. Então, estamos conectados por aqui, mas também nas nossas plataformas, no meu Instagram, Juliemi Machado, temos o @VMSP Studio também. Então, bora lá. Curte esse vídeo, envia para quem você acha que vai fazer diferença. O nosso papel aqui é utilizar o design e despertar pessoas. Bora lá? Hoje, assunto fundamental. Como, né, modularidade e tecnologia vai salvar o seu negócio. Pois bem, essa é uma parte que eu encontrei na Euroshop. Eu ainda não falei com vocês sobre isso, até porque eu quero trazer, falando de tecnologia, um super expert, em breve eu vou anunciar por aqui, mas já vou dar o meu olhar do que eu percebi que está fazendo a diferença, que já é acessível para a gente comprar aqui no Brasil, e alguns insights do porquê existe o processo de modularidade e como a gente pode aplicar também. Então, olhando ali no nosso slide, temos uma primeira imagem falando sobre modularidade. Então, a modularidade é uma técnica que surgiu pela necessidade de adaptar o nosso espaço físico diante das nossas movimentações de abastecimento de produto ou de entrada de novos clusters, tá? Então, eu gostaria que vocês se preparassem para perceber que a gente pode sim mudar a nossa loja, não só arquitetonicamente ou no design de interiores, os elementos de comunicação. A gente deve mudar e mexer, inclusive, nos nossos equipamentos. E para isso, trago aqui para vocês, nesse slide, um dos fornecedores mais importantes de equipamento lá na Euroshop. Aqui a gente tem uma relação muito boa com os nossos fornecedores, né? Principalmente falando de serralheria, que estão ajudando a gente a desenvolver esses equipamentos. O que é legal desse primeiro vídeo que vocês estão vendo aí na telinha de vocês? Essas paredes, né, elas são todas modulares por trilhos. Olha que interessante. Esses trilhos, eles são todos embutidos, né, nas paredes, e de acordo com o teu mix de produto, e eles até colocam ali alguns produtos de lingerie, de acordo com o teu mix, você consegue movimentar essa parede. Ou eu não estou utilizando essa arara, retiro os equipamentos e posso sobrepor a um outro equipamento que está funcionando, ou eu posso transformar ele em comunicação visual. Por que isso tudo? Como eu disse lá no início, se eu tenho necessidade, neste momento, de ampliar as possibilidades e eu não tenho um lugar para armazenamento, porque é isso, o varejo está ficando cada vez mais enxuto em metragem. Então, a gente precisa ter essa inteligência nos equipamentos de como nós podemos utilizá-los
de formas diferentes. Então, essas paredes, né, que correm entre si e sobrepõem, dão essas possibilidades de comunicação, de métodos novos de exposição de produto e base número 1 da modularidade. Olha, eu falando errado, mas depois eu falo certo, hein? Aí do lado, a gente tem um outro vídeo muito interessante, porque, como eu disse, estoque é um problema hoje quando a gente fala de espaço físico. Mas eu sinto que principalmente para as lojas maiores, né, de fast fashion, principalmente, a questão de suporte quantitativo no equipamento. Então, por exemplo, essa é uma arara que aumenta e diminui. Então, eu recebo a grade toda do produto e depois esse produto, ele diminui. Eu não recebo reposição e eu gostaria de transformar esse equipamento num tamanho menor. Eu tenho essa mobilidade, né, de aumentar ou diminuir meu equipamento. Genial, né? É muito bom quando a gente tem os fornecedores assim, bem próximos da gente, que dão todo o suporte para esse momento de inteligência que a gente sempre precisa. Outro equipamento muito importante que eu percebi na Euroshop para modularidade, uso de EasyFrame. O EasyFrame, ele veio caminhando ali devagarinho para as comunicações como uma forma até mais sustentável, onde a gente não precisaria de mão de obra para instalação, né? Então, uma facilidade, e automaticamente a gente começou a substituir mesmo em toda a comunicação de loja, passou a ser peça fundamental, inclusive nas vitrinas. E eu adoro citar os nossos exemplos. A gente tem muitos projetos da VMSP com o uso de EasyFrame, mas a chavinha virou a hora que eu encontrei esses fornecedores com o EasyFrame, onde a gente tem suporte digital. Então, assim, eu tenho toda uma brincadeira. Lembra que a gente falou de um varejo de entretenimento, ele é muito mais sensorial? Então, quer dizer, com o auxílio dos painéis de LED, ele está muito mais sensorial, ele consegue trazer volume, ele consegue trazer textura, trazer movimento, é fantástico. Pensa que acabou? Não. A gente tem também os sistemas de imã em EasyFrame. Não, genial. Por quê? Porque geralmente o EasyFrame é uma estrutura bem grande, assim, a média que a gente faz de suporte, até para valer, né, a comunicação e ter uma boa visualização, no mínimo 2x1, né? Ou 1,80 por 80, né? E aí a gente pensa, poxa, eu vou colocar só a imagem, por que eu não posso agregar produto? Pois bem, agora está sendo resolvido com esse novo método de exposição. Ele passa a ser, além de comunicação, ele passa a ser um display em loja com o uso dos ímãs. Falei um pouquinho para vocês sobre as serralherias de parede, né? Essa serralheria, na verdade, eu amei porque eu encontrei, inclusive, né, na loja da Nike em Paris, que é um novo projeto. Ela é toda de alumínio, ela é completamente modular e o interessante dela, porque além de você fazer a construção de acordo com o que você precisa, ela é muito fácil de montar, desmontar, de fazer as instalações e de fazer as aplicações de acordo com os métodos de exposição em loja ou de comunicação. Então, um pouquinho aqui nesse vídeo, né, vendo aqui junto com vocês nesse espaço, eu consigo tanto fazer a aplicação dos EasyFrames nas estruturas, né, daquelas telas, né, tensionadas, né? O EasyFrame é uma tela tensionada com luz por trás ou não, assim como telas metálicas, outros revestimentos em tecido. Fica fantástico. O próprio stand desse fornecedor tá com esse projeto luminotécnico muito interessante, e aí você vai brincando de acordo com o que você quiser. Então, eu consigo desde projetar espaços para quiosques até grandes torres para fazer exposição e comunicação. Vocês pensam que é só estrutura quando a gente fala sobre modular? Não. Os métodos de iluminação estão evoluindo muito. Para quem acompanha, né, todo esse processo de design luminotécnico de loja, de novo, vocês vão enjoar de ouvir a palavra sensorial. Mas é porque cada vez mais a gente tem que ali impactar em pequenos momentos, seja para visualização de marca, conforto sensorial no espaço ou iluminação de produto, que é vital. Então, com esse método imantado,
E esses micro spots, e a gente tem essas lâminas também de fitas de LED, eu consigo mudar aonde eu quiser, principalmente quando eu falo de acessórios e de beleza. Então eu consigo ter um projeto luminotécnico adaptado a hora que eu quiser, de acordo com o meu cluster de produto. A serralheria imantada é uma grande novidade. Por quê? Porque até então a gente tem alguns métodos de trabalhar com o ímã, mas em comunicação visual e não estrutural. Essa é uma empresa bem nova italiana que está ousando, digamos assim, no mercado. Acredito que vai ser bem disruptivo quando eles conseguirem trazer isso para o Brasil. Esses painéis que eles são todos imantados e você consegue fazer com uma super fixação, tanto a iluminação como as prateleiras. Eu acredito muito em vocês. Além da iluminação e de estrutura de loja, modular também está acontecendo com os manequins. A gente falou das possibilidades lá atrás de impressão nos manequins, trazendo mais acting, né, e personalidade. Só que se você não pode investir num manequim com impressão de 3D, uma ótima estratégia é trabalhar com os bustos. E os braços modulares são interessantes porque a gente consegue esse mesmo efeito. E não fica preocupado em querer combinar rosto com o corpo, com o braço. Quanto mais você entender quais são as cores e materiais que se conectam com a sua marca, mais fácil vai ser de personalizar esse manequim. Mas, se você precisar de ajuda, nós estamos aqui da VMSP Studio para te ajudar nesse momento também. Quando eu contei para vocês do projeto daquele stand todo de alumínio que eu falei, eu visitei essa loja lá em Paris. Eu trago aqui mostrando um exemplo de uma loja modular. Foi feita por aquele fornecedor, é uma Nike Arena, né? E é muito interessante porque a preocupação deles é justamente contar histórias diferentes em tempos diferentes da vida do consumidor e no cronograma, né? Durante o ano. E olha que interessante, esses trilhos no teto da loja, eles criam a possibilidade de justamente prender estas araras que vêm através de sistemas de fita, assim como comunicação visual. E tudo isso é eletrificado. É genial demais. Eu fico pensando o quanto deve ser prazeroso conseguir fazer um mapeamento dessa loja, criando sugestão de uso, né? E criando essa jornada de consumo com essa imagem bem tecnológica típica da Nike. Outra loja que eu amei encontrar e fazia um tempão que eles não pensavam nem no retrofit é a marca do grupo Zara, a Pull & Bear. A Pull & Bear veio com essa textura bem mineral, natural, uma loja super minimalista, mas que vem com esses equipamentos todos soltos, bem diversos e inteligentes. Novamente, a modularidade é a inteligência para trabalhar com capacitação e comunicação de loja no momento que nós estamos. É lançamento de produto? Trabalhamos com o máximo de equipamento. É o momento que eu quero falar específico de um cluster, então é muito fácil você criar essa mobilidade de setorizações, né, e de sinalizações durante esse processo de loja. Vocês já conheciam esse projeto da Pull & Bear? E eu aproveito aqui para dar uma cutucadinha para falar de sustentabilidade, o quanto é uma loja sustentável, o quanto eles estão trabalhando e reutilizando muito desses processos, inclusive não só nas texturas, mas também em todo o luminotécnico e os materiais em ROL, in natura dos equipamentos. Entramos agora em tecnologia. Eu não sou a pessoa expert em tecnologia, mas eu sei exatamente como designer o que eu preciso para esse momento. Em breve a gente vai ter aqui um convidado muito especial para falar de tecnologia de varejo. Enquanto isso não acontece, eu vou trazer algumas tecnologias que aconteceram na Aeroshop e me chamaram a atenção. Número 1, Profoto. Eu já tinha visto alguns anos atrás o Profoto, bem tímido dentro da Aeroshop, com essa tecnologia de captar imagens para conteúdo digital das marcas. Bom, essas máquinas elas fotografam, tratam e mandam para impressão ou para publicação
as imagens perfeitas. Exato. Empresas como a Zara trabalham com esse tipo de maquinário, facilitando todo esse processo e a velocidade que a gente precisa no nosso dia a dia. Muito legal. Se vocês quiserem saber mais, entrem na Profoto. Eles, inclusive, enviam esse maquinário para o Brasil. E a empresa que eles falaram que estava negociando com eles nesse momento era uma empresa de moda. Então, quer dizer, em breve teremos essa novidade em uma grande corporação de moda no Brasil. Mas não quiseram entregar o jogo, mas estamos aqui, prontos para essa tecnologia de fotografia. Painel de LED, gente, evoluiu demais. Antes a gente entendia o painel de LED ali com aquela comunicação, com aquele vídeo institucional. Pois bem, mudou muito. Agora nós temos eles nos displays. Para que tudo isso? Para ser mais dinâmico. Né? Então, para ter mais movimento e eu conseguir contar melhor a história daquele produto que está sendo exposto, né? Então, isso a gente consegue ver nesses cubos. Mas o que me surpreendeu mesmo são esses painéis de LED transparentes, onde eu não perco a visualização de loja. Então, quer dizer, eu estou no corredor do shopping, mas eu estou vendo o produto que está atrás. Eu consigo enxergar a loja, eu não preciso mais daquelas estruturas absurdas de parede, de fiação, tudo está bem simplificado e facilitando a nossa vida como designer de varejo. Não menos importante, a evolução também para o EasyFrame, por que não? Se eu preciso trocar a minha informação mais rápido, eu adorei essa estrutura de pôster, né? Para comunicação em porta de loja. A gente sabe o quanto é desafiador na entrada de loja, né, que a gente chama de área ali de descompressão, onde a gente precisa que o cliente induza essa jornada, chamar ele, dando esse movimento, falando quais são as nossas possibilidades e novidades. Por que não a gente não aplicar um LED pôster? Algumas tecnologias interessantes e que a gente viu uma boa aplicação, mas os meus vídeos não são os melhores, mas são funcionais até para a gente ficar aí conectadinho, porque afinal de contas a tecnologia é parte do digital, né? Principalmente quando a gente precisa integrar. Então aqui alguns métodos de projeções, né? De holografia através dessas hastes, que ficaram muito interessantes, né? Além do movimento, dá aquela curiosidade de como tudo aquilo está instalado e em comunicação. Quando eu tentei filmar com o celular, não deu uma excelente visualização, mas dá para vocês entenderem essas hélices em funcionamento. Assim como o que eu acredito mais promissor e fácil para trabalhar no varejo hoje são os métodos de realidade aumentada, né? Então, produtos que dificilmente eu conseguiria ter na minha casa para ver como vai ficar, como uma luminária, como uma panela, até para ver se cabe no meu espaço, eu tenho aqui essa realidade aumentada para experimentar o produto no local, assim como para a realidade virtual, eu tenho os filtros, né, que passam a contar histórias e participar de histórias durante esse processo, como o filtro dessa empresa que eles fizeram para comemorar o Burning Man. Bom, pessoal, foi um prazer imenso dividir isso com vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Aguardo a mensagem e o comentário de vocês. Curtam se vocês puderem, compartilhem com quem vocês acham que vai fazer a diferença. Beijo enorme, até a próxima!